Vamos conhecer o Papo Reto? Quer que eu faça uma apresentação ou vocês mesmos se apresentam? Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, mas eu achei que vocês mesmos podiam se apresentar, né? A gente fez aqui um mini roteirinho aí de como vai ser, de como a gente se organizou para esse papo aqui com vocês. Então, assim, é mais uma apresentação rápida. O Tainan vai meio que iniciar um pouquinho aqui falando sobre o Papo Reto, mas para todos, eu sou Lana Souza, eu sou atualmente diretora-presidenta aqui no Coletivo Papo Reto, eu estou aí nessa função de cuidar mais da parte administrativa. E é isso, sou jornalista e estou muito empolgada, assim, já muito grata, já desde o início dizendo que sou muito grata aí à parceria de todo mundo, e vocês estão sendo incríveis aí nesses 2 anos de parceria. Obrigada, gente. Bom, boa noite. Muito bom estar com vocês aqui hoje, né? Já estava ansioso por esse dia, para se juntar ao time do Confluente, para a gente se conhecer. Eu sou Raul Santiago, sou morador aqui do Complexo do Alemão a vida inteira, né? Sou ativista, trabalho com comunicação, faço parte do núcleo de direção do Papo Reto e fico mais ali nas articulações, né? Nas questões mais públicas, nas mobilizações. E é isso, estou empolgado para essa troca hoje. Tamo junto. Bem-vindos, bem-vindas aí todo mundo. É isso aí, povo. Boa noite. Agradecer muito aí por esse encontro, todo o apoio que o Confluente tem feito também. Meu nome é Tainan de Medeiros, eu sou cria do Complexo da Penha, que na verdade fica ao lado do Complexo do Alemão, é uma comunidade irmã do Complexo do Alemão. Também morei no Complexo do Alemão. Sou um dos diretores do Coletivo Papo Reto. A minha função ali ela é mais na parte criativa, na parte de criação de projetos, muito mais nessa parte. E sou museólogo de formação, e como museólogo de formação acaba ficando comigo boa parte da memória do Coletivo Papo Reto e boa parte da memória do que a gente vem fazendo, é uma parte que me interessa, é uma parte que eu gosto muito. Bom, eu acho que o Coletivo Papo Reto ele surgiu de muitos lugares, né? Eu poderia pensar em vários pontos diferentes, mas tem um momento muito específico que, assim, que claramente foi o momento que a gente entendeu que ali existia uma potência muito grande que poderia ser explorada e utilizada para fazer alguma coisa no entorno da favela, né, que é o Complexo do Alemão. Isso aconteceu em 2013. E não necessariamente por causa das manifestações de 2013, apesar das manifestações terem sido importantes para criar toda uma energia de mobilização nessa galera, mas a favela ela já se mobilizava há muito tempo. Todas essas pessoas que fazem parte do Coletivo Papo Reto, boa parte delas já se conhecia de alguma forma, já vinha fazendo alguma coisa de alguma forma. Só que no final de 2013, meados de novembro, mais ou menos assim, final de novembro, início de dezembro, tiveram chuvas no Complexo do Alemão que desmoronaram muitas casas. Foram aproximadamente 33, 34 casas que desmoronaram. Eu sei esse número de cabeça porque eu fiquei responsável pela planilha, pelo cadastro das famílias e tudo mais. E naquele momento ali, para entender como é que a gente iria ajudar melhor essas famílias, primeiro a gente precisava criar um meio de se comunicar melhor com a favela e criar uma rede de comunicação mais rápida entre a gente. A gente precisava saber com muita facilidade, muita velocidade, quais eram os pontos da favela que estava desmoronando e como que a gente poderia chegar lá com maior facilidade, maior velocidade possível. Naquele momento, a gente criou uma ferramenta super tecnológica, super avançada, que é o WhatsApp, né? Mas necessariamente foi um grupo no Facebook, um pequeno chat no Facebook que reunia diversos ativistas do Complexo Alemão e alguns dos moradores de lugares muito espalhados. Para quem não conhece o Complexo Alemão, ele é um complexo de favelas, ele não é uma favela. Isso é muito comum das pessoas confundirem, chamarem de Morro do Alemão, por exemplo. Morro do Alemão é só uma das favelas do Complexo do Alemão. São várias favelas que cresceram em lugares diferentes e, nesse crescimento, elas se juntaram e formaram um complexo de favelas. A mesma coisa com o Complexo da Penha, o Complexo da Maré e todos os outros complexos de favelas que a gente conhece por aí. Deve ser mais de 200 mil moradores que existem aqui, então é muito difícil gerenciar tudo isso, saber exatamente qual é o lugar que está desmoronando uma casa. Por isso, esse chat ele deu muita facilidade para a gente. Uma coisa que hoje em dia é muito fácil de fazer, qualquer coisa a gente é enfiado no chat e tudo mais, a gente fica até irritado por causa disso, mas naquele momento ali não era tão popular assim, não era tão simples assim, e foi uma coisa super crucial. Terminada toda aquela mobilização, e é importante dizer o que a gente conseguiu naquele momento. Foram várias favelas no Rio de Janeiro sendo afetadas.
O Complexo do Alemão, ele não apenas conseguiu arrecadar, enfim, ajudar todas essas famílias, tirar essas famílias das casas desmoronando, como conseguiu arrecadar muitos materiais, conseguiu arrecadar muito alimento, conseguiu arrecadar roupa, conseguiu arrecadar produtos de higiene, e até num determinado momento a gente chegou e falou, olha, tem muitas crianças, vamos arrecadar tempo, vamos pedir tempo para as pessoas virem aqui brincar com essas crianças. E nós conseguimos isso também, as pessoas também doavam seu tempo para ir lá brincar com as crianças, a ponto de a gente se dar o luxo de falar, olha, não precisamos mais de doações, não temos mais como gerenciar essas doações, e distribuímos aquilo ali para outras favelas. Eu me lembro que a Cari estava precisando muito e Manguinhos também era outra favela que estava precisando muito. Foram muito afetadas com aquelas chuvas. Aquilo ali foi tão forte, foi tão grande, tão impactante para a gente, que foi a primeira vez que a gente estava vendo uma iniciativa ali surgida na sociedade civil, uma potência de mobilizar o Rio de Janeiro em torno de uma causa, que era ajudar uma favela que estava necessitando de uma ajuda ali, naquele momento. E aí eu me lembro, nesse momento já tinha um chat no WhatsApp, e foi o Raul Santiago que chegou e falou, gente, a gente não pode terminar esse negócio, a gente tem uma potência aqui, a gente precisa continuar com isso. Isso já em 2014, meados de 2014. Então, vamos continuar com essa parada. E ali, pensando ideias sobre como seria aquilo ali, veio a ideia de coletivo Papo Reto, né? E eu acho que vale explicar rapidamente o que é um papo reto, né? E eu acho que isso diz muito sobre o nosso espírito, sobre quem a gente é, o que a gente faz, né? Papo reto é aquele papo sem firula, sem enrolação, mas ao mesmo tempo é muito simples. É uma forma de comunicação, é uma forma de você se expressar no mundo. Dar o papo reto significa muitas vezes falar de maneira muito séria, mas falar de maneira também muito direta. Se você está ouvindo um papo reto, significa que a pessoa que está dando esse papo reto está fazendo o máximo possível para ser entendida. Isso é uma coisa muito comum na favela. Vou dar o papo reto para você, vou dar uma conversa muito séria contigo. E ali surgiu o coletivo Papo Reto. No nosso primeiro ano de 2014, muitas operações estavam acontecendo no Complexo Alemão, estava no ápice das violações da UPP. O UPP, para quem não é do Rio de Janeiro, Unidade de Polícia Pacificadora, foi um projeto do então governador Sérgio Cabral, que colocou unidades de polícia em diversas favelas no Rio de Janeiro. Essas polícias ficavam ali permanentemente, só que o crime organizado ele não havia saído. O resultado era confronto 24 horas por dia. Então, a gente, naquele momento ali, uma das coisas que a gente batalhava muito, a gente discutia muito, era sobre como usar o vídeo como prova. Então, a gente fazia filmagens de operações e de violações de direitos humanos, e naquele momento ali a gente ampliou o nosso leque de possibilidades de articulações com instituições de fora do Complexo Alemão. Foi o primeiro momento que a gente conseguiu chamar a atenção de outras instituições, tanto instituições públicas como Defensoria Pública, que era alguém que a gente nem sabia que existia, não sabia para que servia, mas a gente começou a mandar coisas para eles, começou a se articular muito com eles, quanto a Witness, que foi a primeira instituição que chamou a gente para trocar uma ideia e falar, olha, o que vocês fazem é muito interessante, queremos apoiar vocês. Aquilo ali deu um up de visibilidade para a gente também. Depois daquilo ali vieram alguns outros momentos que eu poderia citar aqui que foram importantes na nossa visibilidade, no nosso compromisso também com o trabalho com o qual nós fazíamos. Um deles foi uma reportagem que saiu no New York Times, foi uma edição de domingo do New York Times, de 4 páginas, isso, ou seja, grande circulação. E a matéria falava sobre, assim, a imprensa brasileira não se importa com as favelas, e usava a gente, todo nosso caso, como um estudo de caso, um exemplo ali sobre o que a sociedade civil estava fazendo e que a imprensa brasileira não estava vendo. Curiosamente, saiu uma matéria da imprensa brasileira que dizia assim, New York Times diz que a imprensa brasileira não se preocupa com a favela, ou seja, confirmando o que o New York Times estava denunciando. De lá para cá, outras instituições descobriram o Papo Reto, o Raul Santiago ele fez um trabalho muito bom se conectando com todas essas pessoas, apresentando nosso trabalho, trazendo para a favela, e desde então a gente percebeu que trabalhar com direitos humanos é apenas um braço do coletivo Papo Reto, é uma das coisas com as quais nós fazemos. E direitos humanos é uma coisa muito ampla, né? Direitos humanos é o quê? É a violação da polícia, mas é também a pessoa que está passando fome, é também a pessoa que está... o acesso à educação, e começamos a discutir todas essas coisas. Foi nesse momento que a gente diversificou muito o que nós fazíamos. Passeamos desde a área da educação, criamos pré-vestibulares, criamos alguns cursos, algumas oficinas, até ações pontuais dentro do Complexo Alemão, tipo distribuir quentinhas, e aí nessa distribuição de quentinhas a gente conseguia voluntários
e nisso, toda vez que a gente fazia uma ação desse tipo, a gente conseguia mais voluntários, e dessa forma a gente conseguiu ramificar um pouco mais o que é o Coletivo Papo Reto para outros lugares dentro da própria favela. E hoje em dia, bom, veio aí a pandemia, tínhamos vários planos para o que seria o Coletivo Papo Reto nesse período, né, do ano passado, de pandemia, mas todos eles foram varridos com uma enxurrada, com uma vida de todo mundo, e nossos esforços todos foram direcionados para essa questão da pandemia. No primeiro momento, tentando se comunicar com as pessoas dessa forma bem papo reto, né, como eu disse, sobre como é que a gente faz para fazer a favela ficar dentro de casa, né, e lavar as mãos, e usar álcool em gel e tudo mais, e como orientações sobre, enfim, sobre as mais diferentes formas sobre essa questão da Covid. E, no momento, a gente percebeu, olha, vai ser um esforço muito difícil, vamos focar na cesta básica, porque se antes as pessoas já sentiam fome, já passavam fome, e é muito comum, a gente recebe isso nos nossos privados muito antes da pandemia. Com a pandemia, isso se acentuou. Cada vez mais pessoas foram pedindo isso, foram demandando sobre isso. E nós nos articulamos com outras organizações dentro do Complexo do Alemão, como nós havíamos feito lá em 2013, já havíamos feito em outras ocasiões também, outras ocasiões que se pedia uma organização desse tipo, e fizemos essa grande mobilização de arrecadação e distribuição de cestas básicas, né? Tudo isso aumentando ainda mais a quantidade de voluntários que a gente tinha. Bom, e isso nos traz para o Coletivo Papo Reto que a gente tem hoje, né? Temos um espaço no Complexo Alemão, um espaço que dá para colocar lá essas cestas básicas, temos uma quantidade de voluntários também que nos ajuda, de certa forma, e temos aproximadamente, hoje são 7 membros fixos do Coletivo Papo Reto, né, no Estatuto, e é isso, e isso nos traz aqui hoje, nesse contato com Confluentes. Sou Tainã de Medeiros, grande prazer conhecer vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a criação do Coletivo Papo Reto, estamos aí para tirar. Isso que eu ia falar. Eu quero falar sobre esse processo de pandemia e gabinete de crise, mas antes eu queria passar para a Carol, saber se alguém tem alguma pergunta desse início e tal, para a gente ir focando nesses eixos. Não precisa passar para mim, a gente está todo mundo aqui junto, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, a gente tem essa oportunidade de conversar mesmo. Eu sei que no virtual é difícil, a gente desliga o som, liga, né? Posso falar ou não, mas eu acho que a gente tem que tentar também trazer isso. Podem falar, se vocês tiverem, né? Bruno, Betina, oi Betina, tudo bem? Nossa Confluente também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa da formação, né, dessa parte aí, acho que a gente tem um orgulho até muito grande, né, que a gente falou muito, Inês, no começo, né, de todas as organizações que a gente escolheu estarem passando pela pandemia, né, a gente também, né, está passando pela pandemia, e vocês foram um exemplo de transformação, né, de como vocês têm uma ação forte aí, né, mas a bola está com vocês, gente. Maravilha, acho que não vi nenhuma mão levantando, eu vou tocar daqui. Muito bom nessa explanação inicial do Tainã, da nossa história. Eu acho que a nossa história, dos vários marcos, né, que a gente vem atravessando ao longo do nosso surgimento, esse período da pandemia, né, é um dos mais marcantes. Há alguns anos atrás, eu lembro que eu escrevi um texto para o Le Monde Diplomatique que falava: a solução para as crises está nas favelas e periferias. Eu acho que eu jamais imaginei, né, que a gente passaria por um período como esse que a gente começou a viver em pessoas em populações que vivem como a gente vive, no caso do Complexo do Alemão, que tem muita desigualdade, mas vale refletir que é um local bem posicionado, próximo às principais vias expressas do Rio de Janeiro, próximo ao centro do Rio de Janeiro, e apesar de viver vastas desigualdades, existem lugares piores, né? Então é uma realidade muito triste, muito dura. E quando veio esse lance da pandemia, por mais que a gente venha dessa sobrevivência, dessa história de criar soluções, porque a desigualdade é regra, né? E não só porque a favela é criativa, é potente, constrói suas soluções, constrói seus dados, sua ciência, mas isso muitas vezes, infelizmente, vem também por esse processo da desigualdade. E esse processo ele jamais nos preparou para um momento como esse, e a favela, mais uma vez, ela teve que ser a solução para as suas crises, né? Porque se tem uma coisa que eu digo com muita humildade nesse período de pandemia, é que a situação ela não é mais caótica,
apesar do que a gente já vive e desse triste momento, das gravidades existentes, porque a favela se auto-organizou, se autogestionou mais uma vez para tentar evitar que o caos, como regra, fosse pura e simplesmente passando de acordo com o descaso do que a gente vem vivendo hoje no nosso país, desde a chegada da pandemia e também de um pouco antes. Eu digo isso porque, quando chegou a pandemia, né, a gente já vinha acompanhando o que estava acontecendo desde o final de 2019, um novo vírus, uma nova coisa e tal, as nossas redes internacionais, as nossas articulações do campo da comunicação e do jornalismo já apontavam no horizonte que algo grave se aproximava. Só que nesse processo, nesse período, né, a vida foi seguindo, Carnaval, Ano Novo, as grandes festas, né, aquela coisa chegando, porém, sem muita atenção, no caso do Brasil, essa doença que se aproximava. Infelizmente, né, março em diante, a gente vem numa crescente desenfreada da explosão do que é o coronavírus hoje no Brasil, do que é a Covid-19. Em 17 de março, uma outra ativista aqui do Complexo do Alemão, a Camila Moradia, ela criou um tweet justamente, Tainá, não sei se você lembra disso, relembrando o início de 2013, quando o Papo Reto surgiu. Ela simplesmente fez um tweet e disse: e aí, galera, está na hora de reativar o nosso antigo gabinete de crise. E aí marcou a gente do coletivo Papo Reto, ela que já faz parte da instituição MEA, né, que é o Mulheres em Ação no Complexo do Alemão, e a galera do Voz das Comunidades, que é um outro trabalho muito legal existente aqui no Complexo do Alemão. E daquele tweet a gente pensou e falou: cara, realmente é isso, reativar um gabinete de crise, vamos juntar essas três potências que são grupos, ativistas, ONGs, que atuam nesse território, que têm a comunicação como eixo também das suas atuações, e vamos pensar estratégias de como prevenir o nosso povo sobre a gravidade do que está acontecendo, entendendo que, infelizmente, por essa realidade de desigualdade existente nesses territórios, a gente passaria por perrengues diversos, caso a pandemia chegasse, né, ao nível do que ela é hoje. E aí, basicamente, junto a essa reflexão, cada vez mais foram surgindo novas informações, né, tanto da OMS, tanto de outros grupos, indicando a gravidade do que estava acontecendo no mundo e também no Brasil. E aí a gente começou a construir, inicialmente, um eixo dentro do gabinete de crise do Complexo do Alemão, que versava sobre a ideia da comunicação estratégica, de como chegar essa informação ao nosso povo, levando em consideração que, apesar da internet e da acessibilidade hoje a essas informações, uma grande maioria das pessoas da favela não estão online, não tem acesso à internet ou não tem acesso a uma internet de qualidade, e uma grande parte dessas pessoas, né, quando estão online, não é buscando esse tipo de informação, é mais para conectar pessoas, para ver coisas divertidas, para tentar um pouco, né, espairar a mente nessa realidade de desigualdade que a gente vive. E aí é muito nítido na minha cabeça que o principal trabalho que a gente teve nesse processo de articular a comunicação foi justamente trabalhar com as pessoas sobre como transmitir as mensagens que vinham da Organização Mundial da Saúde, né, e da área do Brasil da saúde para essas pessoas. E aí a OMS indicava que lavar as mãos com água e sabão era uma coisa muito importante para a gente evitar se contaminar e transmitir por aí o vírus, levar o vírus através das nossas mãos. Só que o que deveria ser básico, simples de ser resolvido, para a realidade de uma favela, onde a desigualdade é a regra, e, por exemplo, o acesso à água potável, que é um direito humano universal, não era garantido em sua plenitude. Não é todo dia que a gente abre as torneiras aqui na favela e tem água. Não são todas as pessoas que têm mais de uma caixa d'água na sua casa para poder armazenar água. E esse processo, como a gente vive em morro, né, as partes mais baixas normalmente têm mais acesso à água do que as partes mais altas, do que as partes mais profundas. Então, não há igualdade tanto no acesso quanto na distribuição. Então, a gente pensou, um segundo ponto da OMS era evitar que a gente se encontre, né? Evitar a rua e trabalhar mais recuado, ficar de casa, fazer o isolamento social, inclusive isso virando regra, né? Imposta pelo poder público. Só que a gente está falando de realidades periféricas, onde a gente imediatamente percebe casas de 2, 3 cômodos com famílias de 5, 7, 10 pessoas, onde os becos, as vielas, as ruas, elas são o coração pulsante da favela. Os becos e vielas das favelas, elas são as artérias desse lugar. É o que mantém esse grande coração funcionando. E quando você tira dessas pessoas, a possibilidade da rua,
e traz elas para dentro dessa realidade de casa, várias outras situações foram surgindo. Então, no campo da comunicação, a gente precisou copiar, né, as estratégias dos eventos que existem dentro do Complexo do Alemão e nas favelas do Brasil como um todo. O primeiro foi mandar fazer faixas com algumas frases e colocar nos principais acessos da favela. Um segundo ponto foi circular com carro de som, com a linguagem, com a sonoridade local, chamando a atenção dessas pessoas. Então, eu lembro que a gente girava, né, vários dias, não só carros de som, que muitas vezes usavam a batida de funk para dar uma informação importante sobre o coronavírus, ou a batida do rap para dar uma informação que aquelas pessoas deveriam saber. E eram coisas simples, como, por exemplo, se você tem mais de uma caixa d'água na sua casa, doe água para o seu vizinho, para a sua vizinha, e vamos juntos evitar que esse vírus se espalhe pela favela. Então, começamos a brincar com pequenas frases e tal, e etc. Só que tudo isso que eu estou falando, e demoradamente aqui falando, né, isso é um período de mais ou menos 1-2 semanas depois que foi decretado o isolamento como regra, o fim da circulação das pessoas. E aí, isso, apesar de grande, a gente seguiu fazendo isso, só que esse ponto marcante de 2 semanas, do dia 17 à frente, é que quando a gente cerceia essa liberdade, obviamente, né, não é questionando esse momento, a gente precisa se cuidar, só que na realidade da desigualdade, tem muitas pessoas autônomas na realidade da periferia que todos os dias dependem daquele dia para garantir o seu alimento, para garantir o mínimo básico para a sua casa, para a sua família, como, por exemplo, o pedreiro, a tia que vende doce, o tio que vende salgadinho, a galera que é ambulante, o produtor de evento, né? Tem toda uma camada de pessoas independentes, autônomas, que todos os dias dependem da correria daquele dia para garantir ao menos o seu alimento e a passagem ou o café da manhã do dia seguinte. Essas pessoas imediatamente foram impactadas, e aí passando mais uma semana, 2, né? Pouco antes de 1 mês, olha que loucura, né? Pouco antes de 1 mês de tudo isso, a gente começou a ser procurado pelas pessoas que começavam a dizer, olha, como a gente está em isolamento, não está podendo circular, a comida está acabando aqui em casa. E foi muito duro, porque a gente acompanhou esse processo. As pessoas começando a mandar fotos, né, no privado de cada um de nós, na própria página ou redes sociais do Papo Reto, e mostrando, agora eu só tenho macarrão, acabou o feijão, acabou o açúcar, agora já não tem mais nada. Então, junto com esse processo de trabalhar a comunicação, imediatamente a gente precisou pensar essa estratégia de mobilização no campo do enfrentamento à fome, que ocorre até hoje, né? Até hoje o Papo Reto segue fazendo esse trabalho. Eu acho que isso tem uma conexão muito importante, né, com outros financiadores e também com o Confluente, que chegou justamente nesse momento, né, onde a gente precisava de recursos livres para serem investidos nessa nova estratégia que até para nós também era nova, né, de pensar estratégia de comunicação, tem que fazer faixa, tem que contratar um carro de som, tem que fazer cesta básica, vamos ligar para não sei quem, tem que negociar esse preço, pô, não tem crédito no celular da pessoa, bota crédito no celular. Foi uma loucura, né, uma articulação totalmente diferente, totalmente nova, mas que a gente aprendeu muito com ela, né? Tanto que a gente chega hoje nesses 2021, tendo passado por esse 2020, obviamente, com o apoio de Confluentes e muitas outras pessoas. Eu acho que é importante compartilhar aqui, né, que no ano passado a gente geriu um valor aproximado, só com foco na pandemia, galera, de quase 6 milhões de reais, né? Essas 3 instituições enquanto gabinete de crise, e é muito, nossa, parece muito dinheiro, mas em cesta básica é caro. A gente está falando, como a Taina falou, de 200 mil pessoas, estratégia de comunicação, contratar carros, caminhões, parcerias para fazer essa distribuição, áreas de difícil acesso. Então, é um valor que, na mesma forma que entrou, ele saiu muito rápido, né? E a gente teve outras parcerias de pessoas que doaram em instituições direto às cestas básicas, né? E mesmo assim, mesmo com esse recurso, a gente ainda não dava conta da demanda existente, e a gente seguiu fazendo esse processo que foi muito duro, caótico, porém vitorioso diante do que marca a presença do Estado, do poder público nesse processo, que é a ausência, né? Então, por isso, no início, que eu falo que eu tenho que a favela, que a periferia, ela é a solução para as crises, porque a favela se auto-organizou, se autogeriu, construiu soluções. Aqui do Coletivo Papo Reto tem um ponto que é muito legal compartilhar. Como a gente tem um grupo com pessoas com visibilidade, né? No caso eu, o René Silva, que enquanto indivíduos tem seguidores nas suas redes sociais, mas o próprio perfil do Coletivo Papo Reto, que tem uma rede nacional e internacional muito potente. Quando a gente começou a mobilizar a campanha, a gente começou a receber gente do Acre, de Rondônia, do Pará, querendo doar, querendo ajudar a gente, né? O gabinete de crise do Complexo do Alemão. E é legal que a gente ficou feliz
de saber que essas pessoas, né, acompanhavam o nosso trabalho e confiavam a ponto de querer doar dinheiro diretamente, né? Eu acho que quando alguém doa dinheiro é porque minimamente confia, acredita no que está sendo feito por aquelas pessoas, por aquele grupo. Então, isso foi um ponto muito marcante para nós. Só que, ao mesmo tempo, a gente começou a refletir. Calma aí. As pessoas do Acre, do Pará, de Rondônia estão doando para o gabinete de crise. Isso está errado. Então, a gente, dentro das coisas que a gente estava fazendo, a gente já começou uma contra-campanha eu acho que poderia chamar de descentralização da solidariedade, incentivando que as pessoas procurassem, próximo de onde elas vivem, quais os grupos, quais as ações, igreja, religião de matriz africana, grupo de jovem organizado, o que estava acontecendo de potente naquele lugar, naquele espaço que elas poderiam fortalecer, porque com certeza no Acre, Rondônia, Pará, também haviam pessoas precisando de ajuda e com menos visibilidade, com menos possibilidade de quem está no eixo sudeste, de quem está numa favela como o Complexo do Alemão, que é conhecida no mundo todo. E aí, para encerrar minha fala, vale dizer, né, que a gente, naquele 17 de março, starta o gabinete de crise do Complexo do Alemão. Até meados de setembro, a gente vem fazendo um trabalho muito pesado de ação direta no campo da comunicação e no campo da distribuição de cestas básicas. Eu acho que no auge, né, até setembro do ano passado, de março a setembro, a gente estava distribuindo quase 4.000 cestas básicas por mês, né, a cada 20 dias, assim, ou mais do que isso, né? Era um número altíssimo, uma demanda de trabalho gritante. Só que de setembro em diante, começou a surgir, né, aquelas conversas, tem que estar desenvolvendo vacina, está diminuindo a presença do vírus, algumas cidades experimentando relaxar ou os discursos de fake news mesmo, né, diminuindo a gravidade do momento que a gente vivia, e isso desacelerou de forma muito grande as doações, a ponto de que em outubro, novembro, né, iniciado em setembro ali, o gabinete de crise ele atuava num galpão, não era em nenhuma das nossas instituições. O fluxo era tão grande que a gente conseguiu a parceria de um galpão, que cabiam vários caminhões, a gente fechou parceria com a Ambev, foi gente famosa, um monte de coisa. Só que aí diminuiu drasticamente as doações, a gente precisou entregar esses espaços, meio que a ideia do que era o gabinete de crise ficou mais no campo da ideia, e essas três instituições fazendo ações um pouco mais de forma independente, foi quase que um fim da estrutura gabinete de crise do Complexo do Alemão, né? Hoje ainda existe essa ideia, muitas vezes chegam doações para as três instituições através do gabinete, mas a real é que cada uma dessas três instituições voltou para uma ação mais individual dentro dos seus espaços, dentro das suas bases, e hoje o Coletivo Papo Reto segue fazendo as doações, fazendo essas ações, a parceria de vocês e tantas outras pessoas acaba sendo essencial, né? A gente, essa rede, mais pessoas, as pessoas que vocês conhecem, foram essenciais para a gente acabar com a fome de muitas famílias, e ainda hoje a gente segue fazendo isso. A gente torce, né, por essa vacina, pela redução da gravidade do que está acontecendo, para vocês também verem a outra potência do que é o Coletivo Papo Reto, que tem pré-vestibular, que promove encontros, que faz uma série de ações incríveis de impacto direto e de disputa de narrativas sobre o Complexo do Alemão e sobre favelas, mas eu acho que basicamente é isso, né? Pandemia, gabinete de crise, diminuição de doações, encerramento do gabinete de crise, e hoje cada instituição tocando as suas campanhas. Bom, o Coletivo Papo Reto, né, além desse apoio, dessa parceria com a Confluente, a gente está em outras redes, né? A Open Society Foundation é um grupo que, ao longo dos últimos 3 anos, né, uma instituição que tem apoiado também institucionalmente o Coletivo Papo Reto. A Ford Foundation é uma instituição que sempre procurou o Papo Reto para fechar algum tipo de parceria. A gente está conectando coisas para, ainda nesse ano, para frente, né? Eu acho que vale contar que hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa atual sede do Coletivo Papo Reto, mas a gente está mudando para um espaço maior, né? Mudando para um espaço onde a gente pode receber melhor também, né, as pessoas que participam das nossas oficinas, do que acontece aqui dentro do projeto nos dias comuns, fora um cenário de pandemia. A gente pretende seguir de forma desacelerada, né, ajudando as famílias que a gente percebeu que são as extremamente mais impactadas por já viverem uma situação de desigualdade, de pobreza extrema, de terem muitas crianças, né, mães solo.
a gente tem um mapeamento ali que não é uma quantidade exorbitante, então a nossa estrutura de campanha consegue manter minimamente um apoio direto de cestas básicas a essa família, mas de forma muito reduzida do que hoje é a nossa campanha, né? A gente retoma alguns projetos no campo da redução de danos, segurança pública e direitos humanos, né? Então a gente vai realizar alguns laboratórios, algumas oficinas no início, alguns startados esse ano e alguns no ano que vem. Isso já é desenho, já é etapa que vai acontecer assim que a gente mudar de sede, com uma parte de turmas presenciais e outras online. Tem em torno de 3 laboratórios para acontecer, né? Um com foco nos jovens aqui do Complexo do Alemão, com uma pegada mais de trazer uma reflexão, né, sobre consciência política, sobre o que é cada político, cidadania de fato, né, eleições, etc., consciência crítica, leitura racial das coisas, etc. É quase que uma formação no olhar crítico e no mergulho profundo sobre o que do que é o Brasil a partir da favela, da periferia e potencializando essas pessoas, chamando mais para participação, né? Quase que um engajamento de novas lideranças sociais dessa juventude aqui do Complexo do Alemão. Uma outra fonte que a gente está começando a mergulhar é um pouco mais das discussões relacionadas às questões climáticas e ambientais, né? Na favela, infelizmente, a gente tem hoje gravemente a situação péssima do descarte de lixo, então tem grandes bolsões de lixo que, além dos fatos relacionados à saúde por si só, dos ratos, do grande acúmulo e do que isso tudo gera, quando chove, né, em períodos como esse que a gente está agora, causa muitas inundações, muitas enchentes, muita destruição. Então a gente também está pensando uma estratégia junto com as associações de moradores aqui do Complexo do Alemão e algumas outras instituições para trabalhar mais essas questões das crises climáticas e ambientais a partir do que a gente tem como realidade, né? Pensar um melhor saneamento público, pensar uma melhor distribuição em parceria de coleta de lixo, né? A gente tem uma outra frente com a Ford Foundation, né? Que é quase uma escola também de engajamento cívico, mas aí totalmente voltada para os direitos humanos, para o audiovisual, para a construção de comunicação, voltada mais a uma oficina de comunicação também para jovens aqui do Complexo do Alemão em torno, né, adjacências. O Tainan de Medeiros ele também está construindo um projeto, que ele pode falar mais sobre isso daqui a pouco, que também já starta esse ano, então a gente vai voltar com um fluxo muito intenso de construção de relacionamento com as pessoas aqui da favela, mas ainda nas etapas finais de entender como vai se dar isso na prática a partir do novo espaço, que é maior, mas a gente não pode aglomerar ainda, então tem que fazer essa leitura com muita delicadeza, mas são projetos que já vão ser startados agora em setembro e outubro, né? Além de manter a estrutura do que a gente faz no dia a dia. O Papo Reto ele tem desenvolvido dados, né? Tem monitorado a realidade do que é investimento público no Complexo do Alemão, da atuação do poder público dentro desse espaço, que, infelizmente, muitas vezes é através apenas das operações policiais, né? Então, o Papo Reto ele tem essa expertise, ele tem uma relação diária com grupos de moradores aqui do Complexo do Alemão, onde a gente fica fazendo essa leitura de dados, né, e trazendo isso enquanto conteúdo para fazer pressão sobre as políticas públicas que chegam aqui no Complexo do Alemão. Por exemplo, a gente está envolvido de forma muito presente na pressão, né, nas ações diárias que tem como objetivo retomar a circulação, né, o teleférico do Complexo do Alemão, que vai fazer 5 anos parado, e são espaços enormes, né, bem estruturados e que estão ali abandonados, elefantes brancos no alto da favela. Então, a gente tem se juntado a outros coletivos e pensando ações diretas e diárias para pensar em como retomar as atividades, tanto dessa estrutura, mas também a utilização das salas, das estações, né, diante de tantos projetos que estão parados aqui no Complexo do Alemão. Tem o nosso pré-vestibular, né, tem o encontro com voluntários, então tem um monte de coisa que a presença física era a nossa grande questão, e agora a gente, minimamente, né, diante da vacinação, até da própria equipe, está podendo ter um horizonte próximo, né, de construir uma estrutura mínima para a retomada dessas estruturas. Lani e eu, a gente se vacinou ontem, né, então, literalmente, a gente vê que está chegando, ó, é isso, é de verdade, vai dar para começar a planejar, a produzir, a fazer as coisas acontecerem. Então, tem um horizonte muito positivo, só que o foco central é isso. Nos próximos 2 anos, a pandemia ela é brutal em muitas situações.
Então, por exemplo, os dados, né, iniciais apontam que esse retrocesso, esses 2 anos, trazem um retrocesso de quase 20 anos para a população negra periférica favelada. As nossas crianças, elas não estudaram nesses 2 anos. Tentaram estudar, fizeram um fake ali, mas não houve educação real de base para as crianças e jovens periféricas. As pessoas estão crescendo, o índice de desemprego ele é enorme, a fome ela é crescente de forma brutal, e a gente acaba, né, como um coletivo bem conhecido aqui dentro do Complexo do Alemão, muitas vezes é o para-raio das dores, dos desabafos, dos pedidos de socorro dessas pessoas. Então, a gente está montando essa estrutura de trabalhar justamente com pessoas, com essas novas lideranças, de construir, de fato, um reforço, de ter mais jovens, de ter mais gente organizadas dentro do Complexo do Alemão, movimentando, de alguma forma, a transformação e o impacto positivo desse lugar, né? De nós para nós e de nós para o mundo. Então, eu acho que esse é o horizonte mais próximo do que a gente tem desenhado para agora. É uma virada de chave, né, Alana? A gente sempre trabalhou muito com dados, com comunicação, com jornalismo e algumas ações pontuais. Agora, os nossos 5 projetos que estão já aprovados por alguns parceiros, todos são em diferentes setores, coordenados por diferentes pessoas do Papo Reto, com foco na questão humana, no empoderamento, na ajuda, na construção de novas lideranças cívicas, né, aqui na favela. Eu acho que esse é o eixo central e isso é agora, né? Agosto fechando, para em setembro já estar startando um monte de coisa. Não sei se Lano ou Tainã querem compartilhar um pouco mais. Não, acho que o Tainã quer falar aí, eu acho. Não, vou falar rapidinho, eu acho que foi ótimo ter feito essa pergunta sobre o que vai ser agora, né? Porque é uma pergunta que nós nos fizemos durante muito tempo, né? Principalmente, enfim, nós tínhamos já projetos preparados para executar ao longo do ano passado, fizemos planejamento, tinham dias que a gente ficava o dia inteiro só trabalhando quais são os projetos que a gente vai fazer, como é que a gente vai executar tudo isso, tudo mais. E todo esse planejamento precisou ficar parado durante 1 ano e meio, praticamente, né? Que é o tempo que a pandemia está durando. E alguns projetos foram resgatados, e outros a gente percebeu necessidade, né? A gente, como a Alana disse, aprendemos muita coisa durante esse período e percebemos muitas coisas também. Uma das coisas que a gente percebeu é o nosso desejo, um desejo muito grande ali em todo mundo do complexo do Papo Reto. Valeu, Bruno. Muito obrigado pela participação aí, Li, agora que está saindo. Vou falar bem rápido também. Então, nós tínhamos todos esses projetos, percebemos essas necessidades, e uma das coisas que nós percebemos foi a nossa capacidade grande de ter conseguido muitos voluntários, né? E como a Alana já disse, nessas ações muito pontuais que nós fazíamos, de distribuir quentinha, distribuir material para as escolas, para alunos, né, materiais escolares para alunos, num primeiro momento, a primeira vez que vieram com essa ideia, eu olhei assim e falei, poxa, uma coisa meio paternalista, eles vão comer uma vez e depois o que eles vão fazer no dia seguinte? Parece ser uma coisa que não fazia muito sentido para mim. Até o momento em que eu vi pessoas, foi o momento que eu vi a potência daquilo ali. Quando a gente comunicava aquilo ali, vinham voluntários interessados em ajudar aquilo ali, pessoas que não necessariamente estavam conectados com a realidade do que a gente ia conhecer, com aquelas pessoas ali que tinham um uso problemático de drogas ilícitas, ou pessoas que não tinham uso nenhum de drogas, mas estavam ali em situação de rua, e chegavam ali fazendo vários julgamentos e terminava aquilo ali mudando totalmente a cabeça, abraçando um usuário de drogas e criando uma conexão ali muito forte, muito potente. E naquele momento ali eu falei, é isso aí é importante. Por isso que alguns dos nossos projetos, eles pensam em educação, e num primeiro momento a gente percebeu, por que não? Já que ainda estamos numa pandemia e ainda temos o desejo de frear essa pandemia o máximo possível, mas mesmo assim queremos voltar às nossas atividades na área da educação, que é uma coisa que nós percebemos que nós queremos muito, por que não fazer esses projetos com os nossos voluntários, que já estão se doando seu tempo, metendo a cara, sabe? Já estão aglomerando para pegar cestas básicas, para fazer as coisas aqui acontecerem. Por que não fazer algumas formações com eles?
porque vários assuntos já surgiram ali, vários assuntos envolvendo racismo, envolvendo homofobia, envolvendo machismo, conversas foram feitas, conversas extensas e intensas foram feitas, muitos deles estão se repensando em muitas coisas, sabe? A gente apresentando casos ali, mas tudo isso é insuficiente, então a gente percebeu essa necessidade de fazer isso. Então, alguns desses projetos na área da educação, nesse momento que ainda é de pandemia, por mais que nós estejamos vacinados, a gente vai fazer isso. A gente percebeu essa necessidade. E uma outra coisa que eu queria falar, rapidinho, que eu tinha anotado aqui, é sobre a importância o significado que são essas doações de cesta básica. Muitas vezes a gente sabe o quanto é importante doar uma cesta básica, né? Todo mundo já sentiu fome, né? Nem que fosse por algumas horas, né? Mas a gente está falando de pessoas que não sabem se vão ter o que comer de noite, não sabem se vão ter comer no dia seguinte. A gente sabe qual é esse desconforto da fome, mas a gente precisa dimensionar um pouco isso, né? Nesse novo normal, que a gente não está podendo circular o Complexo do Alemão com vocês e mostrar um pouquinho dessa realidade. Imagina naquele momento que você não está conseguindo se concentrar para conseguir trabalhar, porque você está com fome. Então, essa cesta básica que está sendo distribuída, ela não está apenas matando a fome, o que é fundamental para conseguir executar qualquer coisa. E esse é o foco do que eu queria falar. É fundamental para conseguir executar qualquer coisa. Então, essas cestas básicas estão sendo distribuídas, elas estão permitindo pessoas estudarem, estão permitindo pessoas trabalharem, permitindo pessoas executarem seus afazeres cotidianos, está permitindo uma mãe dormir mais tranquilamente, sabendo que o filho está bem alimentado, um pai se preocupar um pouco menos porque não está trabalhando, mas sabe que o de amanhã está garantido, e o do mês que vem também, porque eles estão cadastrados e a gente vai fornecer para eles novamente ali. Infelizmente, a gente não consegue para todo mundo, nem se a gente tivesse todas as cestas básicas, a gente não tem nem logística para isso, né? Uma coisa que a gente aprendeu, vocês têm ideia do quanto que a gente aprendeu de logística, a gente aprendeu tanto que a gente poderia ensinar logística para as pessoas. A Lana que o diga, né? A Lana aí foi uma das pessoas que pensou muitas metodologias. Então, eu encerro isso aqui falando, para ter um pouquinho mais essa dimensão do quanto é importante todas essas doações, todo esse esforço foram feitos aí para ajudar não apenas o Coletivo Papo Reto e tantas outras organizações. Eu tenho aqui o valor, deixa eu ver, que foi doado já, o saldo geral já doado pelo Confluente, Coletivo Papo Reto, 48 mil. E é bom atualizar, Tainã, que é sem a notícia de hoje. Porque hoje teve uma atualização aí, entendeu? É sem a notícia de hoje. 13.600 hoje. Sim. Quem tiver uma calculadora aí, colocar, foi 48.208,35 mais essa atualização de hoje. E assim, eu estou falando esse valor e foi... 31.808 com hoje. Olha aí, viu? Você jogou aí na calculadora. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas, até na calculadora eu sou ruim, gente. Tudo isso, gente, são em famílias, né? São em famílias que estão recebendo cestas básicas, são em voluntários também que estão diminuindo o seu sacrifício, porque parte dessa doação, muitas vezes, a gente ajuda numa passagem, a gente ajuda numa refeição ali, a gente ajuda a complementar, não apenas cestas básicas, mas algumas outras necessidades que aparecem, porque favela é isso. A gente, do dia para a noite, a gente aprende logística de como gerenciar uma grande quantidade de dinheiro, e do dia para a noite a gente aprende. Oi. Desculpa te cortar. É isso que você falou, né? Cesta básica, tal, e etc. Mas teve um mês que a gente teve imensa demanda de mulheres pedindo absorvente. Outro mês, muita gente pediu fralda geriátrica, fralda infantil. Surge realmente todo tipo de coisa. É muito sinistro. E o gás também, né? Muita gente falando da necessidade. Não adianta ter a cesta básica e aí não ter o gás para fazer a comida. E aí, como é que faz? Foi bem louco mesmo. Mas aí Total. É bom lembrar que sem essa atualização... Eu tinha feito um cálculo. Sem essa atualização... E o que a gente já tinha recebido do Confluentes até hoje são mais de 530 cestas básicas. Né? Pensando já todo um processo de logística embutido, que a gente coloca um valor da cesta, considerando que a gente chama o caminhão, né? Paga o alimento do dia, a passagem dos voluntários, todas essas coisas. Então, parece, né, um número assim, é pouca coisa, tal, mas, cara, mais de 530 famílias que puderam ter ali um mês garantido de alimentação. É coisa pra caramba, é coisa para se orgulhar demais. Cada um doou no mínimo 50 cestas, né?
Se você pensar, mais ou menos, a gente tem 50 confluentes, né? É isso? Minha conta foi certa? Não sei, agora me perdi. É isso, é isso. Eu vou só concordar, Carol. Eu não sei, eu também sou de humanas. Eu também sou de humanas, mas aí foi um cálculo, eu fiquei entre dúvida entre 10 e, não, é 50 cada um, né? 50. Acho que é, bom. É isso, por aí. Por aí, deve ser mais ou menos isso aí. E a gente está pensando em famílias, e ainda tem uma outra coisa para se pensar, né? O que é uma família numa favela? Famílias e favelas são grandes, são várias conexões. É uma família que faz um puxadinho aqui e tal, e muitas vezes aquela família que recebeu aquela cesta básica ali divide com um vizinho, divide com alguém que está ali. Então, assim, dá para ampliar um pouquinho a quantidade de pessoas. A gente está pensando em famílias, mas se for colocar num cálculo aí de quantidade de pessoas, foi mais de 100 mil pessoas atendidas fácil, 150 mil pessoas fácil, assim, de alguma forma. Pessoas que, como eu gostaria de relembrar, puderam almoçar, jantar, tomar um café da manhã e, com isso, puderam trabalhar, puderam estudar, puderam dormir tranquilamente. Então, é necessário humanizar esse valor, transformar em seres humanos, transformar em vidas transformadas com esse valor. E a gente tem muito a agradecer aí por toda essa colaboração, todo esse carinho, todo esse valor, essa quantidade de carinho colocada no Complexo do Alemão. Boa, Tainá. Lana, quer falar algo? Não, eu acho que você quer falar. Meu ponto aqui disse que você queria falar alguma coisa. Não, eu queria saber se a gente mostra o espaço, tenta fazer esse rolê, mas eu acho que... Não, o que eu queria falar mais era tipo de que é importante, né? Cada pessoa que apoia o Confluentes, e através do Confluentes a gente e outros projetos tão incríveis, essa doação ela se desmembra, né? É uma doação que se desmembra em milhares de outras coisas. Como o Tainá falou sobre as cestas básicas, muitas vezes as pessoas me procuram e falam: com quantas cestas básicas eu ajudo? O que vocês precisam? Eu falo: uma. Porque você imagina uma pessoa com fome, uma família com fome, sacou? Você chegar na casa dessa pessoa com uma cesta básica, o impacto daquilo é tudo isso que o Tainá falou e muito mais. Imagina muito mais do que isso, né? Imagina o que vocês estão ajudando a gente a fazer. E tem outros pontos aí, tanto no nível de ajuda externa, né, de chegar a essas famílias aqui na favela, como também ajudas internas, né? Nós, enquanto integrantes do Coletivo Papo Reto, somos também moradores e moradoras de favela, a gente se organiza, ajuda, mas também é alvo de tiroteio, passa as ameaças, sofre as violações, está exposto ao vírus, e junto a isso, a gente vai passando por processos de crescimento, porque a gente tem que se virar ali para construir estratégia de como fazer esse trabalho sem se expor, se cuidar e voltar em segurança para as nossas casas, para as nossas famílias. Um outro ponto é que o repasse do valor que vem do Confluente é um valor livre, né, de autogestão, então a gente evolui enquanto indivíduos, enquanto coletivos, que tem que pensar estratégia para essa grana, que tem que gerir essa grana, que tem que prestar contas desses processos, tanto para vocês quanto para a população, né, para todo mundo, um trabalho público. Então, existem muitos fatores que impulsionam. Eu acho que o principal aqui de devolutiva para o Confluente, né, é que o que vocês estão fazendo impacta, transforma o mundo a partir de pequenas realidades. Então, se em algum momento vocês têm dúvidas, né? E hoje a gente está falando de papo reto, mas é importante lembrar, né, justamente que essas doações vão para outros grupos, né? Então, em momento nenhum é micro. Se fosse um grupo já era gigante, e são outros grupos, é muita gente, é uma rede que segue numa expansão, numa construção, né? De possibilidades, de utopias, de perspectivas startadas a partir desses pequenos passos. Então, para a gente, de repente, fazer esse tour na sede, se ainda der tempo, eu não queria deixar de falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm certeza, o que eu estou fazendo, será que eu estou ajudando mesmo? Será que eu deveria doar mais, que eu dou menos? Qual o impacto que eu causo? Causa. Fique tranquila que o que você está fazendo transforma o Brasil para melhor a partir desses pequenos espaços, desses pequenos locais. Aí uma ação que a gente faz, se conecta com a de um parceiro, se conecta com a de um amigo, a possibilidade organizacional da doação que vocês nos trazem faz a gente publicamente, né, ser melhor avaliado por outras pessoas que também querem doar, por outros projetos, por outras instituições. Então, isso é sempre para cima, é muito crescente, né? O impacto disso
Em cestas básicas é fácil da gente pensar ali, né? 600 cestas, 50 cada, mas existe um impacto que é imensurável porque ele é contínuo a partir desse fluxo, né? E da renovação de esperança. Porque a gente está falando de grana, mano, mas tipo, a gente está vendo todo dia essa grana virar alimento, essa grana virar solução para pessoas desacreditadas. Então, é muito mais do que alimentar o corpo, né? A necessidade física de alguém, é alimentar a esperança, é alimentar um horizonte de eu vou tentar mais um dia, eu vou tentar amanhã de novo. Eu não esperava nada e chega alguém na minha casa e me dá uma cesta básica. A gente, enquanto projeto, está fazendo uma correria e do nada chega um grupo chamado Confluente e fala que vai apoiar com recurso direto para a gente fazer o que a gente já faz. Então, é sobre isso, é sobre incentivar lideranças, é sobre incentivar transformações, é sobre incentivar pessoas que não vão a lugar nenhuma sozinhas, né? Essa é a coletividade. É a coletividade de estar aqui na ponta, conectado com pessoas que tiveram a possibilidade de acessar uma realidade melhor do que a nossa, e essas pessoas também preocupadas em diminuir essas desigualdades, em diminuir essas violências, investem nesses passos, nessas pessoas, e assim a gente vai gerando uma roda, né? Fazendo a confluência seguir, né? Fazendo o rio, as ideias, as conexões se encontrarem, e a gente todo dia vai transformando um pouco de Brasil a partir dessas várias confluências. Acho que é um pouco disso que eu queria explanar, porque eu estava com isso preso, porque eu sempre gosto, né, de pegar as pessoas que ajudam e falar para elas, é isso que você está fazendo, é esse o impacto da sua ação, tanto para elas ficarem tranquilas e conscientes de que sim, o que ela está fazendo impacta, mas também para elas saberem compartilhar, para elas poderem trazer outras pessoas. Eu não estou falando só de Coletivo Papo Reto, eu estou falando de qualquer outros grupos que vocês queiram ajudar, impacta assim de verdade, e a liberdade do que o Confluente construiu com a gente, de gerir, de crescer, de evoluir, de tomar a decisão, eleva isso para um nível imensurável. Acho que é um pouco disso. Carol, Lana, não sei como é que a gente está de tempo, a correria de todo mundo. Eu acho que eu queria até ver se alguém quer fazer alguma pergunta. A gente já tem o nosso garoto propaganda, né? Certo? Né, Inês? Mas acho que é sempre legal ouvir isso, né, Raul? Porque, assim, eu acho que tem um pouco essa coisa de pensar como é que, quando a gente fala assim, não, tá bom, quero pôr mais gente nessa história, na doação, quem pode e tal, que impacta. E que, às vezes, a gente fala, não, tem que ser uma coisa incrível, maravilhosa. Mas eu acho muito interessante também essa perspectiva de olhar e falar assim, não, a cesta básica, ela é também... Eu acho interessante também pensar, porque às vezes a gente pensa na cesta básica e pensa num lugar de assistido, né, de quem está lá, mas aqui tem uma coisa de falar, bom, essa cesta básica, ela é também movimento, ela é movimento para a organização, que falou, bom, deixa eu pensar o que eu faço com a realidade mudando, deixa eu pensar como é que essa pessoa consegue se movimentar, só que estando alimentada e estando cuidada. Então, eu acho que é uma perspectiva também muito interessante de olhar para a solidariedade, para a assistência, e também pensar que é isso mesmo, que é muito legal ouvir isso, de pensar que um pouco faz a diferença, né? Eu acho que, assim, para mim, que estou muito nessa coisa de falar, não, as pessoas têm que doar e tal, você pode fazer alguma coisa que tenha a ver com o que você gosta, que você acha que faz sentido, é super legal de ouvir isso e fico feliz, assim, que vocês tenham feito um uso, assim, que produziu coisas legais, apesar do momento péssimo que a gente tá vivendo, assim, muito legal. Vai, Carol, nossa mestre de cerimônia. Não, acho que nossa você pode MC agora da noite. mostrar aí você pode fazer, na verdade, um rap mostrando o coletivo atual. Tá gravando. Maravilha. Pô, Carol, agora você quer que ele faça um vídeo mostrando a sede, que ele ande meio a várias cestas básicas. Rap. Claro, e fazer o rap. E faça o rap, vai ser meio complicado. Vamos ver o que vai sair disso. Se vira nos 30. Se você fizer o pitchbox. Nossa, eu vou começar aqui de cima, agora correndo junto, né? Eu vou mostrar o espaço a partir do alto. No final eu faço essa poesia, deixa eu ver aqui. Bom, aqui, né, é a laje, né, a parte de cima, onde acontecem muitas coisas do Coletivo Papo Reto, os encontros, reuniões, oficinas, formação. A gente, desde o início da pandemia, além das cestas básicas, além dos kits de higiene, das informações sobre prevenção, proteção e etc., a gente tem feito algumas ações, né? E nesse período de inverno, a gente sempre também trabalha com a realidade das pessoas em situação de rua,
no Complexo do Alemão e no entorno, que são muitas. Infelizmente, a gente tem uma cena de uso de drogas, né? Cracolândia, vulgarmente chamada, numa das regiões do Complexo do Alemão, então junta-se ali uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, outras em situação de rua, nem sempre todas elas fazendo uso dessas substâncias, mas acabam que se agrupam ali, né, como estratégia de segurança, realidade do frio. Então, aqui a gente, por exemplo, está com várias caixas de roupa, de doações que vieram para essas ações que a gente faz de distribuição de comida, alimento ali, né, já preparados, quentinhas em si, suco, água e agasalhos nesse período frio. Aqui a parte de cima da laje, onde tudo acontece, tem os 2 banheiros aqui no canto, tem a nossa cozinha com o fogão industrial, onde a gente sempre prepara as refeições ou as comidas, né? Não só para as ações diretas, mas também para a confraternização de equipe, encontro com as pessoas. Cuidado na escada, pelo amor de Deus, já choveu Sim, hoje. já choveu. E aqui a gente tem a frente da casa, onde ela é na cor do Papo Reto, né? O preto e amarelo, sempre característico desde quando começou a instituição. Essa é a nossa frente. Aqui tem um espaço também onde a gente muitas vezes faz encontros, conversas, né? Tem a possibilidade de, quando não em situação de pandemia, ter um fluxo grande de pessoas lá na parte de cima, onde eu acabei de mostrar, e aqui nessa parte de baixo também, para fazer essas discussões. E não só, também de vez em quando acontecem, né? Exibição de cinema para as crianças, algumas pequenas ações mais direcionadas, mais focadas para questões estratégicas. Aqui é a entrada da casa. Isso aqui são alguns kits de higiene, material de limpeza. Aqui é uma parede onde a galera sempre vai deixando mensagens aleatórias, fica um giz e enfim, aí a galera vai escrevendo. Aqui, né, era a sala, agora é praticamente um estoque de supermercado. A gente recebeu essa semana, né, no final de semana, na verdade, alguns alimentos soltos, né, para serem montados, anexados a outros e virarem cestas básicas, e também algumas cestas básicas já prontas. Vieram uma grande quantidade de cesta básica, na verdade. A gente tem um quarto aqui que está com uma vasta quantidade. É muito, né? Mas é isso, é o suficiente para distribuir para uma das 16 favelas, mas, como eu falei, mesmo uma família apoiada é muito importante. Aqui tem um escritóriozinho, a Lana está falando dali, eu estava no outro quarto. A salinha, o escritório, ali está o Bento, da equipe de audiovisual, estamos juntos. E aí, seguindo, né, aqui, a salinha também, né, onde a gente, isso, né, vê filme, faz conferência, tal, e etc. A cozinha, que também se tornou um estoque nesse período de pandemia. A gente tem ação essa semana, né, e essas cestas básicas, é curioso, né, se a gente fizer uma live, como sai rápido. O espaço é pequeno, parece que está cheio, mas é um fluxo muito rápido, né? A cozinha em si, o banheiro, e aqui tem um quartinho de descanso, de live, de chamada, e também muitas vezes acaba sendo um processo de receber pessoas em maior dificuldade, né, que às vezes querem desabafar alguma coisa e tal, e etc. Tem um cantinho aqui onde a gente consegue ser um pouco mais acolhedores a essa situação. Enquanto a gente falava, eu escrevi não um rap aqui no quadro, né, mas uma poesia. Minha letra, como vocês podem ver, né, eu sou realmente da geração da internet, porque escrever no quadro tá péssimo, mas eu vou recitar essa poesia aqui, e aí eu passo para a Lana ou para a Carol para a gente ir para os encerramentos. Mas eu escrevi assim, ó: somando com a gente, fazendo seguir em frente, como rios que se encontram e na junção do seu fluir impulsionam, para construir solução, gerar transformação e, a partir da união de gente potente, sonhando e agindo um mundo melhor, somos confluentes. É isso. Tamo junto. Laninha, vai que vai, ô Carol. E valeu, pessoal. Adorei estar trocando essa ideia com vocês. Importante demais. Eu nem ouso falar nada depois disso. Então, Carol, não, por favor. Gente, eu só tenho a agradecer, parabenizar também o trabalho de vocês, agradecer os confluentes, assim, todo dia, né, e que a gente consiga crescer. E o Raul, acho que a gente vai usar agora essa poesia como, né, toda a nossa comunicação, vamos colocar no site. É improviso. Eu vou adaptar ela e vou te mandar. Tá, e a gente faz uma gravação, né? Agora a gente tem até os nossos podcasts, que estão ficando legais, a gente está até, vamos transformar um pequeno parte desse encontro também em podcast,
Mas para a gente é isso. Obrigada pelo tempo, pela disposição, parabéns Muito pelo legal. trabalho, Adorei Inês. também, Raul. Né? Também gostei dessa ideia de gravar aqui o seu rap improvisado ou melhorado. Tá ótimo. Boa, assim, boa. já. Eu vou Muito organizar legal. tudo e mando. E eu cobro, viu, Raul? Super Da sua obrigada. agora. Pode cobrar, Muito Carol. bacana. Gente, E eu não espero que sei a gente como é que possa ir vocês logo estão. Eu ia falar isso, eu não sei como é que vocês estão em situação de encontros e tal, né? A gente vai estar em São Paulo qual dia, Alan? De quando a quando? Quarta, quinta e sexta semana que vem. 11, 12 e 13. E a No dia gente 12 vai... a gente está bem ocupado, mas 11 dia 12 a 13 gente está... Dia 12 tem uma conexão com o Gerando Falcões e tal, mas a gente tem alguns grupos que estão organizando tipo, jantares, encontros em lugares hiper abertos. Não sei como vocês estão, mas se a gente puder somar em algo, a nossa presença aí, fortalecer de alguma forma, podem contar e chamar a gente também. Eu estou vacinada, 2 doses, mas eu acho que assim, a gente aqui também um pouco se organizando para fazer encontros de um jeito seguro e fazer essa abertura também de um jeito seguro, né? Então, eu não sei, a Carol falou, eu estou super afim de encontrar com vocês, mas a gente ainda está pensando como é que propõe encontros presenciais no mundo novo, né? No mundo novo, acho que logo mais espero que a gente possa fazer, mas eu acho que a gente também tem que fazer de um jeito que eu não sei, o que eu fico pensando aqui, eu estou em São Paulo e de repente um dia o governador falou, não, agora liberou geral, vacinou a primeira dose uma pessoa, então está tudo liberado. Aí você fala, não, calma, pera, vamos fazer as coisas com ciência mesmo, né? Tem um tempo e tal. Mas não sei, gente, eu acho que, assim, no momento, eu acho que quem estiver disponível, tiver afim e tal, eu acho que super legal. A gente, como Confluentes, ainda está se organizando para esse momento de propor um encontro presencial com segurança, no espaço aberto e tal. Mas eu quero também, em algum momento, ir aí no Alemão, que eu não fui, a Carol foi antes de a gente começar, e acho que é uma outra experiência, né? Uma outra vivência da organização, e espero que a gente possa levar todo mundo também em todas as organizações. Eu e o Douglas vamos com vocês no Gerando Falcões, né? Eu e o Douglas a gente vai. Sim, vamos embora. Maravilha. Vai acompanhar vocês. Oi, Mel. Você quer falar, Melina? Você abriu a câmera? Estou aqui acompanhando tudo. Saudade do Raul. Esse Melina. momento todo. Estava aqui quietinha, mas ouvindo tudo. O trabalho incrível de vocês. Tamo junto demais. Saudade. E, Carol, Inês, a gente está aqui em conjunto, né? Mas se alguém dos Confluentes também depois quiser trocar uma ideia, precisar do coletivo em alguma coisa, quiser, né, junto com vocês, armar uma outra chamada com grupos específicos que montarem, ou achar que a gente pode somar também alguma coisa, pode avisar que a gente se organiza para isso também, tá bem? Muito legal, muito bom saber. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Boa noite, boa noite. Gente, obrigada, boa noite. Boa noite, Tamo pessoal. junto.